indicadores sejam positivos, né? Em linha conosco, o ex-governador do estado do Rio Grande do Sul e integrante dessa bancada aqui, governador Germano Rigoto. Bom dia, obrigado pela atenção à Band. Bom dia, Osíris. Bom dia ao Sérgio, que está contigo, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Um abraço para vocês, um abraço aos ouvintes da Bandeirantes. Uma alegria voltar a falar e com saudades da bancada, viu? Isso, estamos aguardando uma hora aqui. Nós tínhamos agendado na Expo Inter, mas o trânsito não deixou o senhor chegar a tempo, né? Não, aquele dia da Expo Inter foi incrível. Eu estava dirigindo e simplesmente me passei na hora que o Waze me colocava no portão 4. Passei e eu resolvi, dava 9 quilômetros para frente, e eu resolvi simplesmente por mim mesmo entrar 4 quilômetros antes e peguei o portão 14. Fiquei 1h30 preso no trânsito. É uma das questões que, com certeza, o sucesso da Expo Inter, mas para o próximo ano, o cuidado que vai ter que se ter com essa questão dos acessos e do estacionamento é muito importante. Tem que ser priorizado isso, né? Sobretudo. Mais uma pena, mas feliz estar com vocês de novo. Feliz, com certeza, não vai faltar a oportunidade de ele ter aqui na bancada, com certeza. Agora, o senhor percorre o país, conhece as entidades industriais todas, a gente teve uma queda na indústria, mas a gente tem um cenário positivo de PIB, de outros indicadores que são bem interessantes. Como é que o senhor está vendo a projeção futura da nossa economia? Eu acredito que nós poderíamos ter o PIB surpreendendo, esse PIB do segundo trimestre de 1,4 já faz com que as projeções do PIB para esse ano seja de 2,5 até 3 pontos percentuais de PIB positivo. E claro que isto é bom, né? O fato de, no início do ano, a projeção era muito menor do que essa, né? Então, a possibilidade de termos o PIB crescendo a mais do que o esperado significa mais geração de emprego, de renda, significa o país podendo resolver o problema, porque o governo federal tem esse problema da dívida, né? Tem esse problema do gasto público. Então, o fato de um PIB crescer significa também a arrecadação crescer. No momento que tu tem um PIB maior, a arrecadação ao natural cresce e pode ajudar no enfrentamento deste problema do déficit público, sem necessidade de aumentar impostos. Então, eu te diria o seguinte, Osíris, eu acredito que nós poderíamos terminar o ano de 2024 numa situação melhor do que se esperava. Claro, agora tu tens essa decisão do Copom, a decisão do Copom com possibilidade até de aumento da taxa básica de juros, porque quando o PIB cresce, dá um sinal vermelho com relação à inflação. Sim, pressiona a inflação, né? O consumo aumenta, então isto pode significar reflexo na inflação e isto pode acender uma luz vermelha no Copom, dizendo o seguinte: nós vamos ter que aumentar a taxa básica de juros para evitar um aumento de inflação. Aumentar os juros é muito ruim. Aumentar os juros vai na contramão do que se precisa, que é efetivamente tu ter um juro melhor, não apenas para a pessoa física, mas para as empresas. Quer dizer, tu tem que ter um juro mais baixo. O juro está alto, muito alto. O juro real no Brasil é absurdamente alto. E esse juro faz com que tu tenha o governo remando contra a maré, porque ele tem que ele tem que rolar dívida. Uma rolagem da dívida hoje custa por ano em torno de 560 bilhões de reais. Nossa! 560 bilhões de reais. Quer dizer, tu tem falta de dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança, e o governo tem que gastar 560 bilhões para rolar a dívida. Cada aumento de 1 ponto percentual na taxa básica de juros significa algo em torno de 50 bilhões que o governo vai ter que gastar mais para rolar a dívida. Então, tu observa, não apenas as empresas elas têm um custo maior para buscar um financiamento ou para rolar uma dívida que possui, não apenas as pessoas, quando vão comprar um eletrodoméstico, vão comprar qualquer coisa e tem que pagar juro sobre isso, está pagando mais, mas também o governo tem uma dificuldade enorme, porque aumenta o custo de rolagem de dívida, aumenta a despesa pública e
Isso tem reflexo também nessa questão do enfrentamento do déficit. Por isso que muitas vezes o governo fala muito que não pode aumentar juro, mas para não aumentar juro também, tu tem que criar condições que a economia não tenha um déficit público elevado, que o Uhum. gasto não seja tão alto. Então, às vezes, o governo não cuida dessa questão do gasto, da responsabilidade fiscal, e ele termina sendo responsável também pelo aumento da taxa básica de juros. Mas, de qualquer forma, Osíris, eu prevejo um final de ano com Uhum. a economia bem melhor do que se pensava no início do ano. Sim. Quero pegar um ponto aqui que é fundamental, que o senhor acabou de dizer aí, que o aumento do PIB, 1,4, surpreendeu a todos e aumenta a arrecadação. A gente tem batido recordes mensais de arrecadação, inclusive. Isso cria uma certa ilusão de que está tudo bem, que está sobrando dinheiro no caixa e o governo segue gastando. Na sua avaliação, o gasto que é feito hoje é um gasto necessário, dentro do adequado e que o governo não pode fugir? Ou este governo, que defende, inclusive, uma presença maior do Estado na economia, está gastando de forma errada? Bem, eu te diria o seguinte, acredito que o ministro Haddad, ele tem demonstrado com a sua equipe, um cuidado muito grande, não apenas na definição do arcabouço fiscal, para zerar o déficit público em 2025, como é a proposta, ele tem demonstrado ações da área econômica voltadas para isso. Agora, tem setores do governo que não concordam com isso. O próprio presidente, às vezes, ele dá declarações que vão na contramão da responsabilidade fiscal. Ele acha e declara isso, que a questão do mercado, é o mercado que fica com esse discurso para cortar despesas, cortar gastos. Não, eu acredito que a responsabilidade fiscal, nesse momento, é muito importante para nós termos inflação menor, nós termos juro menor, nós temos o país crescendo de uma forma mais ordenada. Então, eu vejo que a responsabilidade fiscal que é demonstrada pela área econômica do governo tem na contramão setores do governo que pensam em aumentar despesa, aumentar despesa, aumentar despesa e errar nesse aumento de despesa. Então, esta briga interna dentro do governo, ela tem que chegar a uma situação de que efetivamente não apenas no aumento de arrecadação em cima de aumento de carga tributária, mas aumento de arrecadação em cima de mais desenvolvimento, que é o caminho que o Brasil tem que trilhar, Sérgio. Eu não Uhum. tenho dúvida Sim. disso. Agora, governador, nós teremos uma troca no comando do Banco Central. Como é que o senhor está avaliando essa transição para a troca? O governo quer antecipar a sabatina também. Como é que o senhor vê essa troca que a gente vai ter? Eu acho que tranquila, viu? O Roberto Campos Neto, no meu modo de ver, e não era ele o responsável pela taxa Selic tão alta como nós temos. É o Copom. O Copom é um grupo de pessoas, sabe? O Conselho de Política Monetária não é o presidente, é um grupo de pessoas. O presidente, ele fala mais pelo Banco Central por ele ser presidente, mas o Copom é que toma a decisão. E eu não tenho a menor dúvida que muitas vezes as críticas feitas ao Roberto Campos Neto com relação à política monetária, elas podem ter sido procedentes no sentido de que o Copom, não o Roberto Campos Neto, em determinados momentos foi muito conservador. Não Uhum. existia uma ameaça forte de aumento de inflação e mantinham a taxa básica de juros num patamar muito elevado. Então, poderia ter acontecido uma redução mais rápida da taxa Selic. Pois bem, o Roberto Campos Neto não é por isso que eu não considero ele um sujeito tremendamente preparado e foi um bom presidente do Banco Central. Pode ter errado a mão em algum momento, não ele, o Copom, mas eu acho que ele foi um bom presidente do Banco Central. Tanto que no governo Bolsonaro, eu entendia que, num determinado momento, o posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes, ele tinha chegado a um processo de desgaste dentro do governo e as declarações que dizia e tal, que naquele momento, quem sabe o Roberto Campos Neto pudesse ser melhor como ministro da área econômica. Cheguei a defender isso, cheguei a mostrar que esse poderia ser um caminho. Então, não que eu acredite que o Roberto Campos Neto seja este bicho-papão que querem fazer ver como responsável do juro alto no Brasil.
ele é um homem preparado, competente e foi um bom presidente do Banco Central. O Galípolo, que vai entrar no lugar dele, no meu modo de ver, vai dar continuidade ao trabalho que ele está fazendo. Mas ele tem um perfil Quer um dizer, pouquinho diferente, não é, governador? é um perfil diferente, mas não significa um perfil que vai aceitar interferência. O Banco Central ele conseguiu uma autonomia que foi uma grande conquista. Né? Não tem retrocesso para a autonomia do Banco Central. E eu acredito que o Galípolo ele tem um perfil diferente, mas não significa que ele vai tomar decisões com relação à política econômica e monetária que sejam irresponsáveis, que sejam decisões mais políticas do que técnicas. Eu acho que ele vai conduzir o Banco Central com decisões técnicas e não aceitando muito, por mais que ele seja indicado pelo presidente Lula, não aceitando muito uma interferência política indevida no Banco Central. Deixa eu aproveitar para lhe perguntar sobre um tema que o senhor domina amplamente, é uma das vozes mais respeitadas no país, que é a reforma tributária. A reforma tributária aprovada, em andamento, o que foi feito até agora, até agosto principalmente, como é que o senhor avalia, como é que o senhor considera, está tudo dentro do esperado ou tem ajustes que precisam ser feitos pela frente? Não tenho dúvida, Sérgio, que vão ter ajustes a serem feitos. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Senado está lá com o próprio... Eu tive com o Eduardo Braga, conversando com ele é o relator, ele é o que tem a responsabilidade maior. Tudo foi jogado para a Comissão de Constituição e Justiça, não para a Comissão de Assuntos Econômicos, mas eu estive na Comissão de Assuntos Econômicos na primeira audiência pública que aconteceu, porque a Comissão de Assuntos Econômicos, ela não é ela responsável por apresentar um relatório. Cortou. 9h49, acho que o equipamento está renegociando, acho que estava pelo WhatsApp, né? Aí, em seguida a gente vai reconectar para concluir, né? Vamos ver se está me ouvindo. Governador Rigoto, me ouve? Estou ouvindo bem. Tá, pode concluir, por favor. Deu um corte. Não, só para dizer. Então, tu tem a Comissão de Constituição e Justiça que vai ter a responsabilidade, através do Eduardo Braga, de apresentar o relatório. Pois bem, o que está dizendo o relator? Que ele vai levar isso até outubro, novembro, depois da eleição, para apresentar o relatório dele. Não tem regime de urgência. E eu acho que ele está certo. E vai ter que ter mudanças com relação ao que passou na Câmara. Volta para a Câmara. A Comissão de Assuntos Econômicos vai fazer audiências públicas, mas ela não vai ter o poder de apresentar relatório ou discutir, levar ao plenário um relatório. Mas eu acredito que nós vamos ter todo esse semestre, com um atrapalho da eleição, com essa discussão acontecendo dentro do Senado, com mudanças que vão ocorrer no Senado Federal, o que vai significar voltar para a Câmara para analisar essas mudanças. Eu entendo que poderíamos ter esse projeto de regulamentação da reforma tributária só terminando em 2025. É problema isso? Não, porque é em 2026 que vai começar teste com relação a alíquotas teste para sentir qual o impacto do imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços, sobre um novo sistema tributário, qual é o impacto sobre cada setor. Então, é só em 2025. Então, não tem problema se jogar isso para 2025. Aliás, é só em 2026 esse teste. Então, não tem problema para jogar para 2025. Agora, Sérgio, eu não tenho dúvida que tem aperfeiçoamentos que terão que ser feitos. Foi colocado muitos setores sendo beneficiados por alíquota especial, que eu acho que vai ter que ter uma correção e uma redução desse número de setores dentro do Senado Federal, para que a alíquota básica fique em 26,5% e não vá para 28, 28,5%, 29%. Então vai ter que ter ajustes no Senado Federal. Sim, a sucessão na Câmara e no Senado pode atrapalhar um pouco isso? Bom, o Senado, tudo atrapalha no Congresso, né, Osíris? Tudo atrapalha. O Congresso, em vez de se preocupar, por exemplo, com a regulamentação, agora se discute uma coisa que eu já tenho falado há tempo, a necessidade de regulamentação desses jogos eletrônicos. E agora começam a levantar essa questão. Está lá parado. A questão das redes sociais.
parado no Congresso Nacional, está lá na União Europeia uma discussão pesada e forte com relação a essa regulamentação. No Brasil não acontece, está parado no Congresso. Então, questões que o Congresso teria que definir, não define, e ficam preocupados com emendas PIX, com emenda de comissão, com essas emendas absurdas, tá? Que não têm transparência, que levam a fisiologismo, a clientelismo, a paroquialismo, a utilização errada de recurso público, e há uma preocupação muito maior do que isso, do que com grandes temas que teríamos que ter, sabe, com a atenção do Congresso Nacional. Então, eu me preocupo muito com isso. Agora vem essa questão da discussão da presidência da Câmara. Isso. Tá? Bem, então isso foca toda essa disputa, essa loucura que está acontecendo dentro do Congresso Nacional e que tem muito a ver com as emendas. Então, o presidente que vai ser presidente da Câmara vai ser aquele que acenar com pressão mais forte para que se mantenha este absurdo de 52 bilhões de reais de emendas, com todas as denominações, mas atrás dessas emendas, com problemas muito sérios que poderão determinar CPIs, perda de mandatos, desgaste do legislativo, do parlamento e do executivo. Então, há uma preocupação com isso. E tu não tenha dúvida, Osíris, que atrás, quem vai se eleger presidente é o que falar mais forte com relação à manutenção desse absurdo. Isso é triste. Governador Germano Rigotto, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Até um próximo contato, bom final de semana, bom trabalho, até lá. Olha, um abraço forte, Osíris, Sérgio, a todos os ouvintes da Bandeirantes, e estou sempre à disposição. Um bom final de semana a todos os ouvintes. Igualmente, obrigado. Um abraço. Forte abraço, governador. 9h55,